reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Bem-vindo, bem-vinda, esse é o seu programa Reavivados por Sua Palavra da TV Novo Tempo. Todos os dias estamos aqui para estudarmos um capítulo da Bíblia. Capítulo 14 então, né? Capítulo 14 vai repetir um pouco Levíticos 11. Se você se lembra, Levíticos 11 fala sobre os animais que podiam ser comidos, as aves, os peixes e tudo mais. Moisés está relembrando as leis. Só vou repetir. Do capítulo 44, aliás, o capítulo 4, verso 44 em diante até o capítulo 26, são muitos capítulos aqui, Moisés fala sobre a lei, é a segunda vez que ele apresenta a lei. Aqui ele apresenta em Êxodo, apresenta aqui, por isso que o livro, pela Septuaginta, se chama Deutós, que é segundo, Nomos, que é lei, a segunda vez que a lei é apresentada, comentada pelo próprio Moisés, orientado por Deus aqui. E ele abre esta sessão, por isso que eu sempre digo, os capítulos às vezes estão um pouquinho para frente, um pouquinho atrás, não tem problema, né? Mas ele abre essa sessão com um outro assunto. Ele fala sobre a questão da mutilação, você dar golpes em você mesmo, para marcar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Alguns veem aqui, inclusive, essa questão de colocar piercings, de colocar bolas, de colocar tudo quando você se desfigura, né? Você golpeia-se a si mesmo. Eu não sei se é exatamente isso que quer dizer aqui, tatuagem e tudo mais, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Só uma palavra sobre tatuagem, eu não vou dizer para você não fazer, proibir, eu não sou ninguém para proibir ninguém, né? Mas a pessoa tem que pensar muito, porque geralmente essas tatuagens são feitas quando a pessoa é jovem. E às vezes colocam o nome de alguém que está namorando, e aí desmancham o namoro, e aí fica um desafeto, uma confusão. Pense bastante antes de você fazer alguma coisa, especialmente se você for jovem. Praticamente é para sempre, né? As cirurgias são caras para tirar também, ou você tem que colocar alguma coisa em cima, isso é meio complicado. Aqui sempre há uma palavrinha que a gente não deve mutilar o corpo, a gente não deve fazer essas coisas. Por quê? Porque aqui nesse tempo, essa palavra aqui, os sacerdotes faziam isso. Os sacerdotes se pintavam, eles cortavam todo o cabelo, não é? Andavam com a pele só aqui, faziam pinturas no rosto e tal. Essa era a maneira dos sacerdotes de deuses do local, lá de Canaã, que faziam. Como Deus está dizendo assim, não faça nada do que eles faziam, aí está o conselho também para essa questão. Mas não é o assunto principal aqui do texto. O texto, agora vamos para essa câmera, o texto fala sobre as leis sobre animais limpos e imundos. É uma coisa importante, isso a medicina tem mostrado, que há animais que são mais limpos, né, pelo que eles comem e pelo que eles vivem, pela configuração dos seus órgãos internos. Então aqui é uma lista que Deus dá. Ele é o fabricante do nosso corpo, ele sabe o que é melhor. Não é porque alguma coisa é viva, pode ser comida, não é, que vai fazer bem para o seu corpo, pode trazer algumas coisas até negativas, não é? Até a primeira alimentação ela era vegetal, né, vegana, né? Eles não tinham animais, não comiam animais. Depois do dilúvio que ele disse, podem comer, mas esses daqui, não comam outros, esses daqui vocês podem comer. Então aqui uma lista, são esses os animais que vocês vão comer, verso 4, são positivos. Boi, ovelha e cabra, esses daqui eram servidos nos holocaustos também, e aí é uma outra configuração, o veado, a gazela, a corça, a cabra montesa, antílope, ovelha montesa e o gamo. Esses daqui não são animais que eram colocados diante do holocausto. Então aqui está uma gama de animais que podiam ser comidos, e aqui vem uma regrinha. Os animais tinham que ter unhas fendidas, os que podiam ser comidos, unhas fendidas, casco que se divide em dois, e ruminam. Então não basta apenas ruminar e não ter o casco e assim por diante. Unha fendida, tem unha fendida, mas não rumina. E aí alguns animais vão ser colocados aqui, a partir do verso 7. Porém, esses não comereis dos que somente ruminam, ou têm a unha fendida, o camelo, a lebre, o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida, imundos serão. Mais um grupo, verso 8. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Destes não comereis a carne e não tocareis o seu cadáver.
O dos peixes agora, isso comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas. É lógico que você não vai comer com a barbatana e com a escama, né? Só se você quiser. Mas tudo que tiver barbatanas e escamas, você pode comer. Então tem aí uma lista grande desses peixes. Das aves, verso 11 em diante, toda ave limpa comereis. Quais? A águia, o quebrantoso, que é um tipo de águia, todo tipo de águia, né? Vocês, estas, porém, são as que não comereis. Todo tipo de águia, águia marinha, o açor, que é um abutre também, o falcão, o milhano, que é um tipo de abutre também, segundo a sua espécie, cada um segundo a sua espécie. Tem mais aqui o verso 15, aliás, o 14, o corvo, segundo a sua espécie, também não. A avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie. O mocho, que é um tipo de coruja. A ibis, que é um tipo de pelicano. A gralha, o próprio pelicano. O abutre, o corvo marinho. A cegonha, a garça, segundo a sua espécie. O morcego, o polpa, que também é um tipo não é de morcego, ele é um tipo de pelicano. É um tipo de pelicano. O 19 diz assim: dos insetos que voam, não é? E todo inseto que voa, você será imundo, não comerás. Toda ave limpa, não sei os gafanhotos aqui, mas toda ave limpa vocês devem comer. Então não comer nenhum animal que foi morto por si mesmo, para questões de saúde. E aqui nesse próprio verso 21 diz assim: mas se algum estrangeiro quiser comer, ele coma. Mas o povo de Israel não deve comer. Você não pode obrigar o estrangeiro a cumprir as leis de saúde, essas leis que eu tenho dado para vocês. E tem um verso aqui muito interessante, que é o final, esse verso 21, no finalzinho deles, assim: não comerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Essa era uma prática pagã, né? Era uma prática dos outros deuses. Então Deus disse: vocês não vão fazer isso. E até por uma questão bem interessante, né? Puxa, coitado do cabrito que está sendo cozido no leite da sua própria mãe, né? Mas a questão aqui era mais porque esta era uma maneira que os que adoravam sacerdotes que adoravam outros deuses faziam e até comiam. Então Deus disse: não faça isso também. E agora aparece a segunda orientação sobre o dízimo, já apareceu lá atrás, aqui um pouco mais explícita, um pouco maior, e fala sobre o dízimo que você deve trazer de todo o fruto das tuas sementes, ano após ano, se recolher do campo, que forem recolhidas do campo. Verso 22. Então Deus disse: perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, Siló, né, foi o lugar que ele escolheu, você deve trazer essas coisas, esses frutos, e comer e se alegrar diante dele. Aí verso 24 diz assim: vamos dizer que você mora longe, muito longe do templo, não dá para trazer essas coisas. Então você vende, traz o dinheiro e compra ali para você poder comer e beber. Então você vai se alegrar, esse lugar que eu escolhi. Então o verso 26 vai dizer, né? Esse dinheiro dá-lo-ás a tudo que deseja tua alma. Então você vai lá, compra bebida, compra comida e vai se alegrar diante de Deus. O verso 27, então, porém, não desampararás o levita. Então, o primeiro dízimo é o dízimo do levita. Esse é um segundo dízimo, 20%. Nos cálculos que fazemos aqui, o judeu acabava dando quase 33% das suas rendas para o Senhor. Primeiro dízimo, segundo dízimo e depois uma oferta, o terceiro dízimo, aí podemos dizer de 13%. Então virão o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, e vão comer com você, e vão se fartar com você, vão se alegrar com você. Eu até mencionei, né? Há algumas comemorações que só a pessoa come diante do Senhor lá no lugar que ele tinha destinado, né? Que era Siló, lá no tabernáculo, que ainda eles não estavam morando lá, né? Eles iam morar. E ter o templo também, passar o Jordão. Mas então, só ele, outras só o pecador e o sacerdote. E outras, o pecador, o sacerdote, aqui diz, a viúva, o órfão, o estrangeiro, vão comer, vão se fartar, vão participar dessa sua gratidão a Deus, quando você traz esse segundo dízimo, né? É uma parte só que seria
ali comida. Muito bem, então aqui nós passamos por alguns aspectos, né? A questão de deformar o corpo, etc. A questão dos animais limpos, imundos. Você pode ter isso aqui em Levíticos 11, aqui agora em Deuteronômio 14. Pode procurar na internet também, é bem interessante essa questão. E dos dízimos. Moisés estava aqui orientando o povo, orientando e dando mais orientações. Ele iria embora, mas queria deixar tudo certinho por ali. Que Deus nos abençoe a buscarmos sempre a palavra de Deus para dirigir nossa vida. Eu vou estar aqui orando por você, por sua família, por aqueles que oram por nós também. Deus te abençoe e eu aguardo você para o nosso próximo encontro. Até lá!